Um bom dia a todos os irmãos e irmãs, a todos os filhos e filhas de Deus. Um bom dia em mais um dia que o Senhor nos preparou. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, hoje, segunda-feira, 10 de agosto do ano de 2026. Hoje vamos falar sobre os santos do dia 9 e também do dia 10, que é hoje. Estou em falha, não gravei no dia 9, tive o dia um pouquinho fora do meu natural ou do meu comum, mas pelo menos vamos aqui deixar a história aqui de dois santos, né, celebrados no dia de ontem, domingo, para registro e conhecimento nosso. Lembrando que eu faço um resumo do resumo, tá bom? Opa, o negócio balançou aqui. Isso é para despertar a curiosidade dos irmãos, tá bom? E vamos falar hoje de um único santo. Caso tenha algum outro santo, tá bom? Eu, nesse momento, não tenho conhecimento, mas os queridos que possam pesquisar. E como eu sempre digo, que as histórias desses homens e mulheres que viveram em um outro tempo, e que foram até então canonizados, né, como santos, que, como eu sempre digo, talvez se torne repetitivo, mas não é importante para a nossa memória. Sigamos seus exemplos, para que sejamos melhores ou iguais do que eles foram, se não, pelo menos que cheguemos próximo, não é? Esses irmãos, nós não devotamos a ele, não os veneramos à toa, ou nos tornamos dele, ou discípulos, tendo eles como nossos mestres. Porque alguns dizem assim, vocês idolatram. Eu também tinha esse pensamento. Mas é porque talvez não consigamos explicar que, na verdade, nós estamos tendo eles como nossos mestres e sendo discípulos deles, como eles foram de Cristo, e logo estamos também sendo discípulos de Cristo pelos seus ensinamentos. Não é? E cremos que estão diante de Deus, estão diante do trono de Deus e intercedem juntamente com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é ele, né, que é o principal intercessor por nós, mas que juntos intercede diante de Jesus Cristo, que media por nós. Não é? Teria que ter mais tempo para essa explicação, mas no todo, no resumo do resumo, é isso. Então, a santa, na verdade, nós vamos começar com uma santa que é venerada que, em todo o dia 9 de agosto, é Santa Teresa Benedita da Cruz, ou Edita Stein, virgem, mártir e padroeira da Europa. Santa Teresa da Cruz nasceu como Edita Stein em 1891 em Breslávia, até então território alemão. Era uma mulher de grande inteligência e tornou-se uma importante filósofa. Nascida em uma família judaica, durante sua juventude, Edith passou um período de afastamento da fé. Mais tarde, a sua busca pela verdade a conduziu à conversão ao catolicismo. Depois de sua conversão, ela foi batizada em 1922 e posteriormente entrou para o Carmelo, assumindo o nome religioso de Teresa Benedita da Cruz. A sua vida religiosa foi profundamente marcada pela contemplação do mistério da cruz de Cristo. Quando os nazistas intensificaram a perseguição contra os judeus, Edith foi presa juntamente com a sua irmã Rosa. Em 9 de agosto de 1942, ambas foram assassinadas no campo de concentração em Auschwitz. A igreja reconhece em Santa Teresa Benedita da Cruz uma mulher que uniu fé, inteligência, contemplação e coragem diante do sofrimento. Ela foi proclamada co-padroeira da Europa em 1998. O que podemos aprender de Santa Teresa da Cruz é que ela nos ensina que a busca sincera pela verdade
pode nos conduzir ou nos levar, né, ao encontro com Deus, que mesmo diante do sofrimento, podemos permanecer unidos a Cristo. A vida, a sua vida também, ela nos recorda que a cruz não é o fim, mas a cruz é o caminho de entrega, a cruz é o caminho de amor. Não é? Então, esses são os exemplos que Santa Teresa Benedita da Cruz nos ensina. Um outro santo, também celebrado em 9 de agosto, é São Romão, também que foi Marte. São Romão era um soldado, de acordo com a tradição, né, segundo a tradição, ele presenciou o martírio de São Lourenço, tocado profundamente pelo testemunho de São Lourenço, ele aproximou-se dele levando água e pediu para receber o batismo. Depois de declarar publicamente a fé cristã, ele foi preso e martirizado. A tradição nos relata que ele morreu proclamando sua fé em Cristo. Né? O que podemos também aprender de São Romão é que ele nos mostra que o testemunho de um cristão pode transformar o coração de outra pessoa. E ao contemplar a fidelidade de São Lourenço, ele encontrou coragem para também entregar a sua vida a Cristo Jesus. Ou seja, uma fé verdadeira gera outra fé. Ou seja, a fé de São Lourenço gerou a fé em São Romão. E isso é um exemplo para nós, né? Ou seja, aquilo que o São Paulo nos deixa escrito na palavra de Deus, né? Inspirado pelo Espírito Santo. Sejam meus discípulos como eu sou de Cristo. E é isso que os santos fazem, né? Que nós sejamos discípulos deles como eles foram discípulos de outros, enfim, que todos juntos somos discípulos de Cristo. Agora sim, no dia 10 de agosto, na data de hoje, segunda-feira no caso, em 2026, nós como eu digo, a Igreja Católica, ela celebra São Lourenço. São Lourenço foi diácono e Marte. Né? Acabamos de falar dele aqui com respeito a São Romão, agora vamos falar dele. O grande santo, né? Ele é visto como um grande santo, que é celebrado nesta data. Ele foi, como já disse inicialmente, foi diácono e Marte da Igreja de Roma. São Lourenço, ele nasceu na Espanha, provavelmente na primeira metade do século III, mais tarde chegou a Roma e tornou-se um colaborador próximo do Papa Sisto II, que lhe confiou a missão de arquidiácono, como responsável pelas obras de caridade da Igreja Romana. Lourenço cuidava dos pobres, órfãos e viúvas e necessitados. Durante a perseguição do imperador Valeriano, o Papa Sisto II foi preso, né, e executado em 6 de agosto de 258, e São Lourenço também foi preso. De acordo com antigas tradições, ou com a antiga tradição, as autoridades exigiram que ele entregasse os tesouros da igreja. Lourenço então reuniu os pobres, os enfermos e os necessitados e os apresentou como os verdadeiros tesouros da igreja. Essa tradição tornou-se uma das imagens mais fortes da sua história. Para São Lourenço, os pobres eram um tesouro porque Cristo estava presente neles. Poucos dias depois desse acontecimento, em 10 de agosto de 258, ou seja, 4 dias após a morte do Papa Sisto II, São Lourenço foi martirizado. E a antiga tradição relata que ele foi colocado sobre uma grelha em meio ao fogo. São Lourenço tornou-se patrono de diversas categorias, entre elas diáconos, cozinheiros e bombeiros. O que São Lourenço nos ensina, ou que podemos aprender com ele, é que servir aos pobres, servir aos necessitados, servir aos enfermos, é também servir ao próprio Cristo. Ele também nos ensina que os bens materiais não são maiores do que os tesouros da igreja. E que o verdadeiro tesouro, né, da igreja, então, está nas pessoas, especialmente nos pequenos, nos pobres, nos abandonados, nos esquecidos, nos necessitados. A sua vida nos convida a fazermos 3 perguntas. Tenho reconhecido Cristo nos que sofrem? Tenho usado aquilo que Deus me deu para servir? Estou disposto a permanecer fiel a Jesus, mesmo diante das dificuldades? Eis algumas reflexões que você, eu, nós precisamos fazer. Uma palavra de Deus para a sua, para a minha, para as nossas vidas neste dia 10 de agosto. Que
com respeito à festa de São Lourenço, que ela nos apresenta uma palavra muito apropriada para cada um de nós, que está escrita no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 12, versículo 24. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. São Lourenço, ele compreendeu profundamente esta verdade. A sua vida foi uma semente, o seu martírio foi uma semente, e o testemunho de sua fidelidade, até os dias de hoje, continua produzindo frutos na igreja para aqueles que olham para ele e assim o devoltam esse testemunho que ele deixou. Uma mensagem para os nossos dias, desses santos que acabamos de relatar, que aqui nós podemos aprender com Santa Teresa Benedita da Cruz, podemos aprender com elas a buscarmos a verdade, abraçar a cruz e permanecer fiéis a Cristo. São Lourenço nos dá também um exemplo de nós aprendermos a servir aos pobres, aprendermos a nos entregar a Deus, a nossa vida a Deus e permanecer fiéis até o fim. Diante disso, rogo a Deus que Santa Teresa da Cruz, São Romão, São Lourenço intercedam por todos nós, que nos ajuda a viver uma fé verdadeira, corajosa e perseverante diante de Deus. Como o canal aqui é o canal dedicado a São José e aos filhos de São José, ao texto de São José, roguemos a ele, guardião da igreja e modelo da fidelidade, que ele possa rogar por nós. E que estes santos que nós acabamos de ler, Santa Teresa Benedita da Cruz, que roguem por nós, São Romão, que rogue por nós, e São Lourenço, que rogue por nós, diante de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o qual é digno de toda honra, glória e louvor. Que Deus abençoe a todos, em nome dele, Jesus o Cristo, e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.